E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar do filme Entre Mulheres, que ganhou muito merecidamente o Oscar de melhor roteiro adaptado. No filme, acompanhamos 8 mulheres reunidas num palheiro a fim de discutir sobre os episódios de violência que são acometidos a elas pelos homens da região. Elas têm 3 opções: ficar e perdoar todos eles, ficar e lutar contra eles, ou então partir. Se tem uma palavra que pode definir essa produção como um todo, é impressionante. Esse filme é impressionante no que diz respeito às atuações dele, a construção das personagens, a mensagem política e social por trás do filme, a direção do filme, o roteiro do filme, o figurino, a fotografia, todos os aspectos técnicos, mas também os aspectos ideológicos que permeiam esse filme são muito impressionantes. E a maneira com que eles dois estão integrados e compõem uma obra tão boa de assistir, tão imersiva de se assistir, mesmo que pelos motivos não tão nobres assim, é de fato um mérito e tanto. Se você gosta de cinema, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo. Deixe o like, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo o seu comentário. A ambiência de Entre Mulheres é toda construída como se estivesse sendo encenado uma peça de teatro, pois além de iluminação muito escura, ela também tem poucos cenários e também a movimentação das personagens em cena, a maneira com que elas transitam entre os objetos e interagem com o espaço ao redor. Os figurinos do filme são muito fechados, são golas altas, com mangas compridas, e que retratam e reforçam os aspectos sufocantes para qual essas mulheres estão inseridas. As lamparinas, que são objetos que se fazem muito presentes na movimentação dos personagens devido ao período histórico, que inclusive vai ser uma discussão que nós vamos ter daqui a pouco, elas por si só também comunicam e fazem parte da iluminação do filme, que além de ter essa pegada artificial, ela também conta muito com a luz do sol, os raios solares, que vão iluminando de maneira fracionada a vida e os corpos daquelas mulheres. Nesse filme nós também temos um elenco de peso que traz muito dos aspectos melindrosos do filme. Nós temos a atriz Rooney Mara interpretando a Ona, que é uma personagem racional e que faz muito o eixo central da narrativa do filme. O eixo narrativo do filme todo pensado para essa personagem Ona. Mary Kay, interpretada pela Jessie Buckley, ela faz a personagem mais agressiva e mais reativa de todo o filme. E ela traz um maior ponto de discordância entre as mulheres, porque apesar delas estarem muito divididas entre ficar e perdoar, ficar e reagir, ou então fugir, é ela que traz a maior ponto de discordância e o maior motivo de atraso para com os personagens, já que o senso de urgência é muito grande, porque toda a vila, toda a comunidade delas entre si está voltada contra elas, já que as figuras de poder, que são os homens e os adolescentes, que inclusive é um ponto que se discute muito aqui, que os jovens garotos eles já têm mais poder que suas mães, que suas avós, que suas irmãs mais velhas. Então todas essas pessoas estão contra elas, então elas precisam decidir e fugir o mais rápido possível, ou então reagir o mais rápido possível. E nós temos a Salomé, interpretada pela Claire Fox, que é uma atriz brilhante, que eu admiro ela desde que eu assisti The Crown, que é a série na qual ela interpreta a Rainha Elizabeth I, e ela é uma atriz sensacional, ela tem um poder muito grande no olhar dela, e essa personagem é a minha personagem favorita do filme, porque ela varia entre a moderação, entre tentar acordar com as outras mulheres e o ódio completo, e ela é que tem, de fato, a maior vontade de ficar ali e reagir e matar os agressores. Além dessas personagens mais jovens e as filhas delas, adolescentes, que também estão ali acompanhando, ouvindo e debatendo, nós temos as matriarcas, as mulheres mais velhas, que na verdade eu fico até em dúvida se eu de fato devo chamar elas de matriarcas, visando toda aquela sociedade extremamente patriarcal que infelizmente
muito parecida e parecida até demais com a realidade. E elas trazem essa questão da sabedoria e da experiência e da vivência de anos e anos a fim de violência, na qual elas próprias estão passando, e meio que, apesar de todo o contexto extremamente trágico, dramático, elas finalmente carregam no olhar, isso tudo é através do olhar das atrizes, a questão de que finalmente é uma oportunidade de sair daquele ciclo de violência. E aí é que tá, por esse filme ser muito pareado com a realidade, ele traz muitas complexidades para com as personagens. E no que diz respeito ao roteiro, ele foi adaptado de um livro homônimo chamado Entre Mulheres, que no inglês, no original, é Women Talking, Mulheres Falando. E esse livro é um livro de 2018 e ele é um livro que ele foi escrito por uma mulher, então ele tem um aglomerado de outras mulheres que não estão em cena, mas que fazem parte daquela comunidade. Elas são a raivosa, é a mais racional, é a que tá com maior ímpeto de violência, de reatividade. Elas, ao mesmo tempo que elas têm essa questão de carregar todo um grupo de mulheres, elas são muito complexas e elas conseguem, sim, trazer uma individualidade mesmo para esse tema, porque é fundamental. Se, por exemplo, os personagens desse filme não fossem complexas, elas fossem extremamente rasas, o filme teria nem um pouco todo o poder e não conseguiria nem transmitir sua mensagem de uma maneira convincente. Então isso foi fundamental para que o filme fosse bem sucedido. Nós temos aqui a subjetividade da mulher sendo colocada em voga, e isso é durante toda a duração do filme. E aí é que tá, para olhares mais desatentos e menos conectados com a narrativa, porque para você conseguir acompanhar esse filme direito, você tem que estar integrado com ele desde a premissa. Ele pode parecer um filme muito complexo e lento, no sentido de que ele não entrega nada para você furtivamente. Ele vai te explicando praticamente nada. Você tem que digerir tudo isso e tentar, apesar das cenas serem muito bem montadas, você tem que extrair as complexidades e todos os significados de cada cena através do olhar das personagens e a maneira com que as cenas estão enquadradas. Porque apesar de poucos espaços e desses ângulos de câmera mais teatralizados, mais exacerbados, você tem que, a partir disso, extrair os significados do filme para poder ter uma experiência completa. E nós vemos que o filme ele trende interessante também, porque as personagens do filme, você tem a sensação de que elas não estão dispostas a deixarem nós, os espectadores, assisti-las, porque elas estão tão desconfortáveis com aquela situação que é um incômodo para nós assistirmos aquilo. É algo que só esse filme consegue trazer com tamanha precisão, esse sentimento de culpa que nós temos de estar assistindo isso e não podemos participar. E para quem é mulher é mais difícil ainda. A diretora Sarah Polley consegue fazer um feito e tanto, que é mostrar vítimas de violência sexual de uma maneira não pedante e também não superficial, como se só a vida delas fosse baseada naquela violência. Aqui é um pouco difícil desassociar, porque nós percebemos que essa violência está durante toda a vida dessas mulheres. Mas aí é que tá. Como nós sabemos que a violência está embanhada desde a vivência delas como seres humanos, que é uma vivência muito pobre, já que toda a subjetividade deve ser apagada em torno da religião, que é o motivo e também o reforçador de toda essa situação. É mais complicado ainda enxergar nessas mulheres um ímpeto de querer fugir, mas diante da situação dos abusos sofridos não só por elas, pelos corpos delas, dessas mulheres adultas, mas também pelo das crianças, aí sim nós vemos que sempre teve a vontade de fugir, mas motivos externos, como a própria figura divina, as impediam. E isso definitivamente é rompido no filme. E o filme já começa, isso é importante, muito importante ressaltar, com uma frase que é extremamente impactante. O que você vai ver é um ato de imaginação feminina, que era algo que foi extraído diretamente do filme, uma citação do filme, e que era alegado pelos homens, que falavam que os estupros que elas estavam sofrendo eram coisas da cabeça dela, eram obras de Satanás. E isso é muito forte, mas se você for parar pra ver na questão mais literal, tem a ver com o fato de que foi uma mulher que escreveu, uma mulher que dirigiu, e a maioria, majoritariamente, são mulheres que estão interpretando. E o personagem masculino mais importante do filme, com maior relevância, é o August,
que é o professor dos meninos da colônia, e ele tem um papel fundamental de transcrever a minuta dessas mulheres que são analfabetas, justamente porque a educação delas lhes é privada. E ele faz um papel fundamental de um homem que também está sendo marginalizado, é marginalizado naquela sociedade por motivos pessoais que tem a ver com a mãe dele. Então é um filme que consegue expor várias vivências, desde da vivência masculina nessa sociedade que, por alguns motivos que tem a ver com a própria subjetividade do homem, se ele demonstra coisas que são associadas ao feminino, ele já é descartado, já é relegado às próprias mulheres, que são colocadas em situações sub-humanas. Tudo isso é explorado de uma maneira minuciosa pelo filme, e também por um trunfo dele e de uma perspicácia muito grande, que é o fato do filme brincar com a nossa realidade, nossa contemporaneidade. Tem uma cena do filme na qual passa um carro atual entre aspas, porque o carro passa com um som gritando que vai acontecer o censo de 2010. E até então você tá vendo aquela estética antiga. Você fica assim, como assim? Esse filme se passa em 2010? O que tá acontecendo? Na minha interpretação, não só essa cena, mas também as cenas que mostram algumas meninas conversando com um cara no carro. E também as mulheres interagindo com alguns objetos contemporâneos, com pote de plástico. Pra mim foi uma questão de fazer um paralelo com que hoje em dia a situação das mulheres ainda estão muito parecidas com as mulheres daquela época. E isso traz um viés de terror pro filme, de terror literalmente, já que o filme se apropria de táticas de trazer suspense pra narrativa, para prender a gente, e isso é muito bem sucedido. A trilha sonora tem um papel fundamental, porque ela permeia muito os poucos momentos de suspiro que o filme traz a gente. As cenas ao ar livre das mulheres sendo minimamente felizes. E o que traz maior senso de raiva, de inquietação para todo mundo que tá assistindo, para os espectadores do filme, é que não só pela maneira com que a história é contada, pelos relatos dessas mulheres e todas essas vivências serem muito realistas, e também pela essa questão do filme ser bem metalinguístico, de se comunicar diretamente com a gente utilizando esses elementos mais modernos. É o fato de que esse filme foi inspirado em uma situação real que aconteceu na cidade de Manitoba, no vilarejo de Manitoba, na Bolívia, no ano de 2009. Uma comunidade menonita, que é a religião das mulheres do filme, cerca de 151 meninas e mulheres foram a público denunciar a situação de estupro que elas estavam sofrendo há anos, e 8 homens foram indiciados e condenados. Porém, dentro já da cadeia da penitenciária, 2 desses homens conseguiram construir uma família, ainda por cima com mulheres de fora, e algumas pessoas da vilarejo, alguns homens do vilarejo, estavam querendo que esses homens fossem perdoados e devolvidos à comunidade, com a desculpa da religião, de que Deus perdoa e tal. E tudo isso é ainda mais deplorável e deprimente, visto que o filme traz com poucos elementos de fato violentos. A gente não vê as cenas dessas mulheres sendo abusadas, porque não é preciso. O filme consegue contar isso, mesmo que não em detalhes, de uma maneira muito vivaz. E isso justamente decorrendo dessa estética teatral que o filme remota. E isso mostra o quão bem sucedido ele é em contar a sua história. Ele é basicamente um manifesto abaixo à violência, e o quanto que uma sociedade que exclui todo um grupo de pessoas consegue ser super prejudicial para toda a comunidade em geral. E a decisão dessas mulheres, que eu não vou contar para vocês, até toda a trajetória do filme, até chegar na final decisão delas, a decisão final delas, de ficar ou não. Quando tudo isso é decidido, nós temos uma cena final simplesmente linda, mostrando que ainda existe esperança e que você precisa lutar e mostrar a sua voz, que a sua voz importa e que você merece ser ouvida. E a maneira com que o filme mostra mulheres recorrendo ao vício, tendo crises de ansiedade, crises de raiva, de choro, e também de negação e de uma pressão psicológica enorme. Ela é tão realista que causa pânico em quem assiste, e que definitivamente esse filme não é para todos, principalmente para mulheres que já sofreram algum tipo de violência, principalmente violência sexual. Por isso, para mim, Entre Mulheres merece 5 estrelas. O filme recebeu apenas 2 indicações no Oscar de
2023 para melhor filme e melhor roteiro adaptado. E ele só ganhou o de melhor roteiro adaptado e perdeu de melhor filme para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é outro filme maravilhoso que foi muito merecido essa vitória. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, deixe aqui embaixo o que foi que você achou do filme. Deixe também indicações sobre filmes que você quer que eu traga pro canal e até um próximo vídeo.